E aí, desbravadores, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre os quelônios de água doce aí do Brasil e o Eduardo Grou, que é nosso amigo, tá ali atrás pra gente conversar sobre tartarugas, jabutis e cágados. Fala aí, Eduardo. E aí, tudo Bom certo? ou não? Beleza? Então hoje a gente está aqui com o Eduardo Grou, que ele vai falar sobre as tartarugas, jabutis e essas coisas, porque ele tem um trabalho de preservação aqui no Parque do Ingá, nos bosques e em alguns rios. Conta aí, Eduardo, como que é o projeto pra gente? Bom, galera, o projeto surgiu faz mais ou menos uns 2 anos, 2 para 3 anos na verdade, com a pesquisadora bióloga Sabine da Rocha Borges, com a Tati e mais uma galera, tanto da graduação quanto já da pós-graduação. O trabalho iniciou primeiramente com o TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, e somos os pioneiros aqui na cidade de Maringá a trabalhar com os quelônios, né, que são as tartarugas. O objetivo de tudo isso é a preservação desses animais. Mentira! É americana. Mentira, rapaz! Ó, o macho da americana tem a unha bem comprida, ó, mas como ele treta com os outros machos, um arranca a unha do outro. É. Sem falar a marcação avermelhada, né, no Sim, lateral da cabeça. Mas o macho, a maioria dos machos tem melanismo dessa espécie, então fica bem escuro, né? Então quais são as características de uma tartaruga aquática macho? Ela é mais achatada, né? Porque ela precisa ter uma hidrodinâmica maior do que a fêmea, para ela poder chegar até a fêmea, porque a cópula ocorre dentro da água, né? Então ele é mais baixo, mais achatado, Rabo grosso. e o rabo ele é grosso, né? A gente sempre calcula assim, para esse gênero que é o Trachemys, se encostar na pata, o rabinho, a pontinha, encostar na pata, ou quase encostar, que nesse caso aqui é macho. A fêmea falta, tipo, sei lá, quase 2 dedos, assim, uma caudinha mais... É um rabo bem fininho. Bem fininho, é. E o do macho é mais robusto, justamente para poder chegar até a cloaca da fêmea para realizar a cópula, né? E o saco deles parece uma sacola preta, assim, né? Sim, cara, é um bagulho bem bizarro, assim, né? E a fêmea, ela é maior, né? Porque é mais alta também para poder comportar os ovos. Uma espécie dessa adulta, sei lá, pode colocar até 10, 12 ovos, né? Do Trachemys. E a cauda menorzinha. Se fosse uma fêmea, seria uma fêmea quase adulta. Porque a fêmea fica quase o dobro do tamanho. Esse bicho é incrível. A gente tá aqui também com alguns exemplares do cágado de barbicha, que vocês podem ver que ele tem uma barbichinha super fofa aqui. E o Eduardo tá com uma tartaruga aí, tigre d'água americana, né, Eduardo? Isso Conta mesmo. pra gente aí qual que é a diferença entre um cágado e uma tartaruga. Ó, eu vou fazer um pouco melhor, vou explicar a diferença entre tartaruga marinha, jabuti, cágado e tartaruga de água doce. Desse jeito você acaba comigo. É assim, ó, é bem simples. Para matar de uma vez quem é quem, o cágado, ele é o único que vira o pescoço pro lado, né? Então a gente vê a pequenininha aqui, quando ela se sente ameaçada, ela ela vira o pescoço lateralmente, né? Essa aqui também, ó. Tanto para um lado quanto para o outro. Agora, o jabuti, a tartaruga de água doce, no caso essa aqui, a tartaruga marinha ela não consegue retrair, né? Mas ela faz parte dessa mesma subordem, do jabuti e da tartaruga de água doce. Eles escondem a cabeça, Bravo. ela também é bravinha, mas eles conseguem, olha lá, escondem a cabeça completamente, né? Então não joga para o lado, ele faz um movimento de S com a estrutura do pescoço, né? Da cervical. Então, essas tartarugas, elas pertencem à subordem Cryptodira, né? Que cripto, se eu não me engano, em grego é esconder, né? Então ela esconde a cabeça, Cryptodira, e os cágados, eles pertencem à subordem Pleurodira, né? Então pleurolateral, né? Então todo cágado joga o pescoço para o lado. Então você consegue ainda ver o olhinho dela. E também tem uma outra característica morfológica. Tem como a gente diferenciar pelo casco Também. As tartarugas, jabuti, tartaruga marinha e tartaruga de água doce, elas vão ter aqui na primeira parte do plastrão, né? Que o plastrão é a barriguinha delas, né? É o casco aqui embaixo. Vai ter nessa primeira parte 2 escaminhas que chamam gulares, né? 2 placas gulares. E o cágado ele vai ter 3, né? Então tem a gular, a intergular que fica no meio e a outra gular. Então são 3. Então vamos supor, você encontra um bichinho desse lá na natureza, virou de cabeça para baixo, se tem 3 plaquinhas aqui, é cágado. Se tem 2, pode ser ou tartaruga de água doce, ou jabuti,
ou tartaruga marinha. Tá, Du, mas assim, você já explicou pra gente o que é um cágado. Mas qual que é a diferença de uma tartaruga marinha, tartaruga de água doce, um jabuti? Fala aí, mano. Sim, o jabuti, eles são tartarugas praticamente exclusivamente, né, de terrestre. Então a gente vai encontrar ela em ambiente firme, né? Dizendo que aí o pessoal fala, mas jabuti nada. Ele não afunda. Eles conseguem se deslocar de um lugar para o outro. Geralmente quando tem época de cheia, né? Então eles conseguem se deslocar tranquilamente. Eles nadam, mas são animais que preferem mais o ambiente seco. Então o jabuti, ele tem para poder caminhar nessa terra mais firme, nesse ambiente mais seco, né? Exatamente. Então ele tem uma pata mais robusta, lembrando a dos elefantes. Né? Então tem umas unhas, umas escamas bem grandes e bem robustas. Já a tartaruga marinha, ela tem as patas em formas de remo, né? Então você vê que não tem unhas, não tem dedos ali evidentes, né? São remos que servem para natação, que são animais que só retornam para a terra para desovar, né? E no caso aqui a tartaruga de água doce. Então a tartaruga de água doce tem unha, tem dedo e tem membranas pro nado. Lembrando, bem parecido com aquelas do pato, né? Dos patos. Então serve aí para auxiliar na natação desses animais. Pessoal, então agora a gente do Drerologia vai fazer aí a soltura das tartaruguinhas do Parque do Ingá. E mano, olha isso, velho. Que coisa mais linda. Vai lá, pessoal. Ela ganhou. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo. No Facebook, Instagram e Twitter, Drerologia. O Eduardo vai estar lá também como e.grow. É isso aí. Falou. Valeu. Da hora. Show de bola. O Eduardo ajudou a gente aí na biologia, agora a gente vai falar um pouquinho da história aí, principalmente aí da parte da Amazônia e tal, dos colonizadores portugueses, né? Que quando eles chegaram aqui, eles abatiam as tartarugas da Amazônia. Infelizmente não tem nenhum exemplar aqui para mostrar ele para vocês, mas eles abatiam e essa gordura delas era processada aí para alimentação, para calefação das embarcações, né? Para vedar a entrada de água, para iluminação. Antes das virações de tartaruga e coleta dos ovos, o padre Daniel falava aí que as tartarugas elas eram tão abundantes que tinha alguns rios, né, afluentes aí do Amazonas, por exemplo, que era impossível de passar com as embarcações de tanta tartaruga que tinha. E um dos aspectos aí que mais chama a atenção nos registros históricos são as constantes referências aí em relação ao consumo dessas tartarugas. E hoje em dia a espécie aí da Podocnemis expansa, né, ela está considerada aí como quase ameaçada de extinção pelo próprio ICMBio, né? Tanto que as tartarugas aí do Amazonas elas se tornaram um item fundamental aí na época, né, no cardápio dos colonizadores portugueses. Eles passaram a consumir então a gordura aí desses quelônios, né, que era derretida a gordura delas, que se chamava aí manteiga das banhas, que virou uma especiaria aí para esse lado do Amazonas. E como se já não fosse o suficiente, né, além das próprias tartarugas virar aí um item de comércio, de alimentação, enfim, os ovos também se tornaram, e com isso causou uma caça predatória gigantesca, porque, cara, não sobrava nada. Da tartaruga eles caçavam, dos ovos eles colhiam, e se eles cavassem um buraco lá à procura dos ovos, encontrar as pequenas tartarugas que haviam acabado de nascer, eles simplesmente espetavam palitos de madeira e jogavam na churrasqueira aí para comemorar os caras que estavam aí na caçada. Então foi um negócio catastrófico. Depois dos ovos serem coletados, né, eles colocavam dentro de uma canoa assim, a pessoa ficava totalmente pelada e ficava pisoteando em cima desses ovos aí, e depois sobrava aquela gosma, né, aquilo virava manteiga de ovos, que eles vendiam em potes, né, naqueles potes de barro, para comercialização mesmo, para alimento, para preservação e essas coisas. E esses dois recursos, tanto a carne e a gordura da tartaruga, os ovos, um dos governadores aí da capitania da Grã-Pará, né, que era o antigo Amazonas, ele disse que era a primeira necessidade do país. No período de desova aí desses quelônios, né, da tartaruga do Amazonas e tal, elas saíam da água todas juntas para evitar predadores. E tem registros que falam que elas saíam tantas de uma vez, cara, que não dava pra ver areia. Tem casos até de uma tartaruga cavucar a areia da outra, do ninho da outra, pra botar os ovos. E os pescadores, era chamado de pescadores quem aprisionava, catava as tartarugas, porque a tartaruga vivia na água. Então se vive na água é pesca. Era essa a lógica. Então esses pescadores que estavam lá, né, observando elas,
mais que rápido, eles esperavam elas colocarem os ovos e ia virando elas, que aí foi chamado de viração, porque daí quando virava elas não conseguiam se desvirar e eles deixavam ela lá até conseguir virar o máximo de tartarugas possíveis. Tem registros, por exemplo, que em uma época de desova eles viraram 4.000 tartarugas, fora os ovos que eles coletaram, né? Mano, é um bagulho absurdo, absurdo. Valeu, portugueses. As tartarugas que não eram abatidas na hora da viração, elas eram aprisionadas e levadas para currais. Currais é curral mesmo, normal, deixa as tartarugas lá no meio de um laguinho para ela durar mais tempo, né? Uma tartaruga, para você ter ideia, ela chegava a pesar de 40 a 50 quilos. A gente encontra aí alguns registros que falam que elas chegavam até 80 quilos, 1,10 m, 1,20 m. Então é um animal extremamente grande. Nos registros históricos que a gente pega, cara, a mortalidade inútil dessas tartarugas, que eles levavam para os currais, ela acabava morrendo, apodrecendo, enfim, chegava a 45%. Então, assim, de 100 tartarugas que eles levavam para os currais, 45 morria à toa, que eles não conseguiam nem consumir. Já os potes de manteiga aí que vinha dos ovos, né, era usado em média 11 ninhadas para fazer um. Se você pega aí que uma tartaruga do Amazonas, né, ela põe em média 100 ovos, algumas até mais, aí na postura, né, era usado aí 1.100 ovos para fazer um pote. A gente acha registros aí que eles faziam 1.000 potes anuais em períodos de safras boas, que não tinha enchentes, que não tinham nada, eles chegavam a fazer o dobro, ou seja, 2.000 potes, cara. Se você pega aí, vai usar, sei lá, 2.000 ovos, velho, por ano. Não. Errou na conta. Velho, desculpa, eu faço história. 100 ovos, se eles fazem 2.000 potes, 200.000. Vamos fazer na calculadora para... One eternity later. Tá, vai dar uns 200.000 ovos aí. O padre Pereira Alho, ele morou no Amazonas por 10 anos, então assim, ele sabe o que ele tava falando. E, cara, ele disse que a galera pagava em potes de manteiga, de ovos, como dízimo. Eles davam de 10 a 12.000 potes de ovos de dízimo anuais. Se você considerar aí que o dízimo era 10% da renda, né, das pessoas e tal, dá de 100 a 120.000 potes, né, anuais. Você tem noção do impacto ecológico que esses filha da puta trouxeram para o Amazonas? Pensa, mano. O que valeria aí a postura de mais de 1,5 milhão de tartarugas? Quantas mata-matás, né? Aquela outra espécie gigantesca, bem pré-histórica. Eu vou ver se eu consigo pôr uma foto dela aqui pra vocês saberem de qual espécie que eu tô falando. Ela já não era muito aí utilizado para alimentação ou para qualquer outro fim pelos burgueses, né, mano? Porque a classe pobre, os plebeus brancos aí, os índios, eles comiam aí com uma frequência até maior, né? Porque pra nobreza aí já não era uma carne muito apreciada. Ela em si é uma tartaruga que tem um cheiro muito forte. E pessoal, se você quiser saber mais aí sobre as tartarugas, Amazonas, colonização e história, biologia e essas coisas, eu indico muito esse livro aqui, que é A Carne, a Gordura e os Ovos, do professor Christian Fausto e do Marlon, os puta pesquisador aí da UEM. E mano, dá uma lida lá, é extremamente importante a galera saber disso daqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição se vocês quiserem comprar esse livro. E leia, mano, faz bem. Agradeço de verdade a você que assistiu o vídeo até agora. Escreve aqui no comentário qual animal você quer o próximo vídeo. Eu agradeço também a presença do Eduardo, que foi incrível, mano. Eduardo, mano, tamo junto. Christian, que cedeu o livro aí. E é isso, mano, se inscreve no canal aqui embaixo. Eu vou deixar os próximos vídeos aqui pra você poder assistir. Os próximos não, né, os antigos. E é isso aí, parceiro. Continua seguindo a gente aí no Facebook, Instagram, Twitter, @Drerlogia, parceiro. Tamo junto, valeu.